E eu quero chamar ao palco, por gentileza, o candidato Ronaldo Caiado, do PSD. E também Carlos Graeb, jornalista de O Antagonista. Como é que tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos exibir o vídeo com a biografia de Ronaldo Caiado. Esse é Ronaldo Caiado, médico ortopedista formado pela UFRJ e especializado em Paris. O político de 76 anos chega a esta corrida presidencial depois de ter passado por 2 mandatos de governador, 5 mandatos de deputado federal e 1 de senador, todos por Goiás. Caiado também foi candidato a presidente da República em 1989, na primeira eleição pós-ditadura militar. E quem acompanha a política conhece bem sua plataforma: direita, conservadorismo e uma ligação histórica com o agro, inclusive no enfrentamento ao MST. Essa trajetória foi reforçada por seus 2 mandatos de governador, marcados pela política de tolerância zero com o crime, defesa da propriedade privada e contas públicas em dia. Caiado deixou o governo de Goiás como um dos governadores mais bem avaliados do Brasil e promete usar essa experiência administrativa para recolocar a economia do Brasil nos eixos, além de dar um jeito na segurança pública nacional. Bom dia a todos. Caiado, eu falei no meu discurso de abertura que isso aqui é uma entrevista de emprego para ver quem vai ser o CEO do Brasil. Logo, aqui eu não falo em nome do G4, do Thales Gomes, mas sim em nome de 100 mil empresas que nós temos aqui no ecossistema da companhia, que empregam 16 milhões de pessoas. E como uma entrevista de emprego em respeito ao setor produtivo, obviamente que a pergunta vai ser dura. Então, não leve para o pessoal. Governador, o senhor está na vida pública há quase 40 anos. Foram décadas de mandatos em Brasília, enquanto o Custo Brasil era construído voto a voto, emenda a emenda. O senhor não é outsider do sistema. O senhor é sócio fundador. E tem um ponto que essa plateia sente no bolso. O agro, sua base, capta no plano safra com juros subsidiado, enquanto o empreendedor urbano que está aqui paga Selic cheia mais spread para fazer sua folha. Me responda então sem desvios. O senhor tem coragem de acabar com o crédito subsidiado do teu próprio setor e colocar todo o empreendedor brasileiro na mesma régua? Sim ou não, Caiado? Não. Nós temos que separar uma situação que precisa ficar bem clara. Se tiver amanhã o seguro para que o produtor rural tenha garantia da perda da sua safra, tudo bem. Essa é a grande dificuldade que nós tivemos a vida toda. O que se busca neste momento é tentar estigmatizar um segmento que, sem dúvida alguma, tem uma função e uma finalidade de garantia de alimentação, de segurança alimentar, superávit na balança comercial e também 1/3 de mão de obra no Brasil. Ora, o que nós precisamos de entender é que a equalização da taxa de juros ela vem num percentual mínimo hoje, onde você tem também situações que são semelhantes em situação como o MEI, como também o pequeno microempresário. O que se discute hoje é um outro assunto. O mundo deseja um plano plurianual, como nós temos nos Estados Unidos, de 5 anos, na China, de 10 anos, e seguro rural. Porque hoje o produtor rural na Europa... Então, o que nós precisamos é de não criar essa cisânia entre segmentos. Entendermos a realidade do setor por questões climáticas. Em termos de produtividade, eu preciso dizer aqui para você, ninguém compete com o Brasil na agropecuária. Ninguém. Mas não é por subsídio, é por produtividade, é por ciência. É pelo avanço da tecnologia. Nós hoje temos cultivares desenvolvidos que nós hoje transformamos o cerrado nas áreas mais produtivas do mundo, com 3 safras ano. Nós hoje temos uma produtividade que nós batemos os americanos e vamos bater em milho agora.
Nós temos hoje no Brasil o que tem de maior capacidade de mostrar que é uma lavoura ambientalmente responsável. Nós temos hoje na variação da agricultura, hoje, todo o desenvolvimento de biocombustível, de biometano. Nós temos hoje o desenvolvimento de energia, hoje, pela fonte de massa ou também pelos nossos potenciais hídricos que tem o país. Então, a agricultura ela não pode ser levada junto aos demais segmentos da sociedade aquilo que o Lula sempre quis trazer. Me perdoe, eu sou médico, sou um cirurgião, eu tinha 36 anos de idade, quando a agricultura não era pop nem tech, que eu a defendi e fui para os grandes debates. E é o segmento hoje que é referência no mundo, com tecnologia e com produtividade. E não tem seguro algum para arcar com os intempéries e com as quebras de safra. O Rio Grande sofreu 4 estiagens e uma enchente. Essa situação toda custou o quê ao produtor? 0 em termos de seguro. O que nós não precisamos criar no Brasil é isso. Olha, a agricultura tem que brigar com o empresário tem que brigar com a agricultura. Por favor. Vamos ter aqui, neste plenário, um ponto de concórdia. Eu estou sendo chamado aqui para ser sabatinado. Não para criar cisânia. Eu fui um homem que governei meu estado e saí com aprovação de 88%. Eu não procuro criar cisânia, eu procuro construir o entendimento entre as pessoas. Essa pergunta, ela realmente tenta sempre criar um processo de demonização de um setor. O setor já sofreu demais. O setor hoje já mostrou, quando eu o defendia, ele produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Hoje ele produz 353 milhões de toneladas de grãos. Ele hoje avança com capacidade de cuidar de energia, de combustível, de alimentação no Brasil. Então, o que eu peço? Vamos atender os empresários dentro daquilo que nós podemos atender, que é a falta de competitividade do setor em decorrência de uma política de governo, e não por causa da agricultura. Esse aqui é. O nosso adversário hoje é um governo perdulário e irresponsável, que não tem compromisso com o equilíbrio fiscal e que a cada vez mais avança seus gastos num processo populista. Esta é uma análise que precisa ser feita. Eu estava vindo aqui e recebi de um amigo meu dizendo, um colega meu, que também trabalha no Senado Federal, dizendo, olha, Caiado, só esse semestre o governo federal emitiu 4 ou 5 medidas provisórias usando crédito extraordinário de quase 92 bilhões de reais, que só é admitido em situação de calamidade e guerra. Nós não estamos vivendo nenhuma dessas situações. E ele já publicou 4 ou 5 medidas provisórias de 91,9 bilhões de reais. Então, o que nós precisamos de ter, e aí eu quero convocar todos vocês, com a experiência da idade, dos 6 mandatos que eu tenho no Congresso Nacional, com 2 mandatos como governador do Estado, o que eu pretendo fazer é pacificar o Brasil. É dar oportunidade para todos sentarem à mesa. É poder construir um outro momento. Não se governa brigando, não se governa provocando as pessoas. O governo é sentado à mesa de negociação. É assim que eu governei e é assim que eu irei governar o Brasil. Respeitando cada segmento, ouvindo cada segmento e podendo fazer um compartilhamento correto daquilo que deve ser a ação do governo federal. Trazendo ministros que sejam altamente qualificados, como fiz no meu estado. Não teve nenhuma indicação político-partidária. Todos técnicos altamente qualificados, com tarefa de casa a responder. Então, isso fez com que o nosso Estado se transformasse numa referência de ambiente de negócio, de segurança pública e, ao mesmo tempo, de primeiro lugar no IDEB,
de primeiro lugar na regionalização de saúde, no primeiro lugar em transparência de gastos públicos, no primeiro lugar em inteligência artificial na América Latina e, junto a isso, também o Estado, hoje, que atingiu o seu equilíbrio fiscal. Então, está aí a minha resposta. Obrigado pela resposta, candidato. Também não leve a mal qualquer, assim, resposta também não, tá bom? É uma coisa assim que eu acho que aqui é uma conversa bem informal, no sentido de a gente colocar como a gente pensa de cada ponto aqui, que tem que ser colocado com muita transparência, tá certo? É dessa maneira que eu quero agir aqui, porque foi dessa maneira que eu governei e deu certo. Eu não governei brigando com poderes e nem com entidade de classe. Eu governei construindo esse sentimento de, olha, vamos botar Goiás no pódio? Vamos botar o Brasil no pódio? Vamos embora. Então, vamos embora todo mundo junto aqui. Eu não vou dar espaço para cisânia, não vou dar espaço para briga entre segmentos produtivos no país. Eu vou ter briga com bandido, faccionado e corrupção. Esses aí, vocês sabem que eu tenho a mão pesada e sei tratá-los e sei desenvolver o meu Estado. Candidato, eu quero começar essa sabatina aqui na parte dos jornalistas, né? Eu até vou lhe pedir, por gentileza, para a gente tentar ser um pouco mais objetivo nas respostas, porque já temos aí 10 minutos de sabatina, e aí quanto mais assuntos a gente puder abordar na sabatina, vai ser melhor para todos nós. Tem uma pesquisa da Real Time Big Data sobre o Ronaldo Caiado, e aí o que os colegas perguntaram, qual promessa Ronaldo Caiado soa melhor? Nenhuma, 30%. Classificar facções como PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, 28%. Corte imediato de 25% nos orçamentos dos três poderes, 26%. Anistia ampla, geral e restrita ao 8 de janeiro, 16%. Com base nesses números e com base no cenário, a provocação que eu queria fazer ao senhor é a seguinte. Qual o motivo que levaria Ronaldo Caiado, pessoa física, a votar no candidato Ronaldo Caiado? Primeiro, porque o candidato Ronaldo Caiado acumula um período de experiência dentro do Congresso Nacional. Não votando pela orientação de líder, não se abstendo do debate e não votando por vídeo, mas no plenário, um deputado e um senador que nunca se absteve numa votação. Sempre fui sim ou não. É quente ou frio. Nunca fui morno na minha vida. Nunca fui indefinido na minha vida. Sou um homem que aprendi a cada vez mais construir com estudo. Sou uma pessoa que estudo diariamente, leio diariamente. Não me sinto dono da verdade, mas procuro sempre me atualizar com toda a minha assessoria e amanhã tendo meus ministros ao meu lado. E também ouvindo as representações classistas do Brasil. Agora, outro motivo. Eu tenho 40 anos na vida pública. 40 anos. Eu não sou iniciante no processo político. Eu tenho 40 anos na vida pública. Vocês já viram algum comentário do Caiado em corrupção? Em negociata, em propina, em enriquecimento ilícito, em alguma coisa que toque a moral e a integridade de uma pessoa física como é um candidato à presidência da República? Vocês já me viram em rachadinha? Vocês já me viram em mensalão? Então, não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo de vida. Você só tem autoridade moral para poder implantar correção em um país quando você tem condições de sentar à mesa e você está de mãos limpas e não tem o rabo preso. O problema do Brasil ter chegado a esse caos que chegou hoje, da total desordem institucional, descrédito internacional, dívidas estratosféricas, descompromisso com o equilíbrio fiscal, populismo desenfreado, são as pessoas que estão no comando do país. Não é por acaso que o Brasil perde espaço no cenário internacional. Isso tem nome, claro. Isso tem quem deixou o Brasil para trás
dos outros países que nós, há 30 anos, tínhamos uma posição superior a todos eles. Isso tem nome, CPF, tá certo? Claro, no país. Então, o motivo de votar no Ronaldo Caiado é com a experiência que eu acumulo, com a autoridade moral que construí no decorrer de uma vida de trabalho, depois, por ter governado e recebido um Estado totalmente destruído do ponto de vista fiscal, também do ponto de vista da segurança pública, na educação e na segurança pública, e na regionalização da saúde. Vejam os dados que nós construímos em 7 anos e 3 meses. E por isso, todos reconheceram que foi a maior gestão que o Estado já teve durante a história do nosso Estado de Goiás. Então, eu acredito que o Ronaldo Caiado tem muito a contribuir. Chegando ao governo, eu saberei sentar com os demais poderes. Eu resgatarei o presidencialismo no Brasil. Eu saberei dizer quais são as obrigações de um presidente e quais são as influências nocivas de outros poderes sobre o presidencialismo. Saberei assumir responsabilidade no momento em que tenho ali o cargo, é a liturgia da presidência da República. Então, são esses os fatores que levam a experiência acumulada com condição moral e coragem pessoal. Não se governa um homem que está vinculado à corrupção, negociata, ele se acovarda diante das negociações. Coragem pessoal para poder enfrentar talvez a eleição mais importante da história do Brasil para vocês, jovens empresários. A mais importante. Bom, eu vou parar por aqui para continuar o assunto. Carlos Graeb. Podia ser um prazo maior essa entrevista, que é tanta gente aqui, que precisava ter tido um prazo maior. Carlos Graeb. Bom dia. Bom dia. A gente viu no começo dessa manhã que a segurança pública assumiu o primeiro lugar entre as preocupações dos brasileiros. E esse é um tema importante na sua campanha e foi um tema prioritário no estado que o senhor governou. Mas eu queria pegar um cantinho da segurança pública que é um pouco menos discutido, não é aquele que atinge as pessoas, o cidadão individualmente, mas que atinge as empresas. As empresas também são vítimas da criminalidade de um outro jeito. Roubo de carga, crimes financeiros, estelionatos. Inclusive, na sua gestão, que foi muito bem sucedida em índices de segurança, passou por baixo das pernas uma bola, que foi o caso do BK Bank, que foi identificado como ligado à facção criminosa do PCC e que estava recebeu mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão do governo de Goiás. Não estou fazendo nenhuma acusação, estou dizendo que é difícil identificar esses crimes. Justamente a minha pergunta é essa: como atuar nessa fronteira nova de criminalidade? Que às vezes os próprios gestores não estão preparados para isso. Bom, é porque eu não cheguei à presidência da República. É por isso. Porque a conivência do governo com o narcotráfico, que invade hoje a economia formal dos empresários, está aí. Porque um governador, aí eu posso dizer como ex-governador, você não tem acesso aos dados do COAF. Qual é o documento que você tem para poder aceitar aquela empresa no seu estado? O atestado do Banco Central do Brasil. Está lá, atestado, o Banco Central do Brasil dizendo que a empresa está dentro de todas as exigências do Banco Central. Como é que eu tomei bola nas costas? Onde? Agora, me dê a presidência da República, aí sim, porque o COAF é quem tem a condição de me esclarecer tudo isso. O COAF é que deveria me dizer onde é que estão as empresas ali com movimentação oculta ou aquelas que realmente não são compatíveis com a empresa. Por que o COAF não abre para os governos estaduais? Você pede uma consulta no COAF, é 3 meses. E você vai pedir uma consulta na COAF de quem tem a certificação do Banco Central? Então, que órgão é esse a mais que eu deveria pedir
Você disse eu tomei bola nas costas. Não tomei bola nas costas, não. Quando eu falo a vocês, e muita gente, as pessoas falam, olha, o Caiado está pesando a mão. Não estou. O governo federal é conivente com o narcotráfico. Preste atenção nas minhas palavras. O COAF e a Receita Federal têm todos os dados em mãos. Nunca foi repassado aos governadores. Das minhas propostas de plano de governo, está aí na segurança pública. Eu vou abrir o COAF, tá certo? E vou informar o governador e vou informar as autoridades responsáveis por qualquer circulação indevida. Está dentro do meu plano de governo. Porque eu sei o que é isso e o quanto hoje essas empresas se beneficiam desse guarda-chuva que eles fazem com ele. Aí depois, quando a Polícia Federal ou a Polícia Civil levanta o caso, aí eles vêm e falam, olha, aqui no COAF estava mesmo aqui uma operação oculta aqui que realmente não está bem respondida. Mas vem cá, você está com isso aí na mão todo dia. Por que a polícia teve que levantar? Eu não tomei bola nas costas, não. Nenhuma. Bandido, eu nunca passei pano e nunca passei mão na cabeça de bandido. E nunca na minha vida foi. E tem mais. Ele era o responsável por vários órgãos do governo. Ele quem? Desculpe. Esse Big... o Big Bank. É. O BK Bank, perdão. Então, e você sabe que toda a parte do DataPrev, do SERPRO, do Correio, de tanto isso, tudo tinha convênio com ele. Não era só Goiás, não. Tinha Goiás e o mundo, e o governo federal também. Candidato. E o meu eu tirei ele antes do escândalo. Candidato, só para completar o raciocínio aqui, porque eu comecei falando que as empresas, os empresários também precisam de segurança. O que tem no seu plano, além da abertura do COAF, voltado especificamente para o setor produtivo em termos de segurança? O Gerdau fez os vetores chamados Custo Brasil. Eu debati com o Gerdau uns 4 anos atrás. E ele incluiu, a CNI agora fez, mostrando o custo, incluindo segurança pública no Custo Brasil. A CNI acaba de soltar uma pesquisa agora, onde o Custo Brasil para vocês custa mais de 390 bilhões de reais no Brasil, para os empresários. Agora, eu lhe pergunto, eu só posso dizer uma coisa que eu fiz, porque se eu fui governador e não demonstrei, como é que eu estou aqui falando uma coisa se eu for presidente? Então não é que a pessoa fala, mas você está falando muito de Goiás, sendo que o cenário é nacional. Não, mas eu preciso dizer o que é que eu fiz para vocês testarem, consultarem, para saber se eu estou falando a verdade ou não. Pergunta qual é o seguro de carga mais barato no país. Goiás. Qual é o seguro de carro mais barato no Brasil? Goiás. Em Goiás ninguém faz seguro para roubo de carro, faz para acidente. Aonde é que carga valiosa não tem batedor? Chega na divisa de Goiás, com Minas, os batedores saem, entra em Goiás, chega na Bahia, os batedores entram. É zero. Pergunta o supermercadista a homenagem que recebi, que tiraram a segurança privada, porque é o estado mais seguro do Brasil. Pergunte às joalherias, que também recebi uma homenagem dele, que é o seguro mais barato do Brasil e nunca teve um assalto que progredisse lá. Pergunte aos empresários comerciantes o que é a segurança plena instalada no estado. Pergunte o custo para os empresários no meu estado de Goiás. É o menor que tem no Brasil, é o menor seguro, não precisa do empresário andar de carro blindado. A empresa, essa quebrou lá em Goiás. Porque elas foram para o Rio de Janeiro, que tem fila de espera hoje de mais de 6 mil carros para ser blindado. Lá em Goiás não tem carro blindado, tá bem? Não precisa. Segundo lugar, o custo seguro hoje é o menor, ele tem ambiente de negócio. É outro ponto que eu quero dizer aqui a você, ambiente de negócio. O cidadão mudou para Goiás há poucos dias e disse, governador, eu não quero incentivo nenhum, eu só quero mudar para Goiás. Pois não. Por quê? Não, ele é dono de uma grande empresa que constrói aquele sistema tipo Tupperware, aquela coisa toda. E ele disse, olha, governador, lá no Rio, eu tenho que ter esse telefonezinho aqui,
esse telefonezinho peba aqui, porque eu só posso ligar para minha mulher para lá da minha casa fazer o Pix. Porque se eu tivesse um telefone desse aqui na minha empresa, revólver na cabeça e manda eu esvaziar minha conta toda. Eu não sei o dia que meus trabalhadores vão trabalhar, porque aqui quem manda é a facção do bairro. Então, eu quero dizer para você que você tem que considerar ambiente de negócio. Por que Goiás cresce o dobro do Brasil hoje? Porque tem ambiente de negócio. A pessoa chega, fica tranquila, leva o filho para a escola, vai passear à noite, vai para a missa, vai para o teatro, vai para onde desejar, não tem carro roubado, não é assaltado, anda de carro, de celular na mesa, chega lá num restaurante, bota o celular na mesa, vai lá, conversa, volta, tal. Pega o carro, vai embora para casa e não tem nada. Então, você tem que entender que a segurança pública ela é o alicerce do desenvolvimento da economia de um país. Onde você não tem segurança, você não tem Estado democrático de direito. No Brasil, o Estado do crime hoje se compara ao Estado brasileiro. As Forças Armadas têm 340 mil homens, o PCC, o Comando Vermelho, tem 120 mil homens, armados e bem treinados. Então, você vê a comparação hoje do território brasileiro, as áreas da economia é mais forte no Brasil, o narcotráfico é dominante. Vocês empresários, para entrar em muitos lugares aqui, vocês têm que entregar uma carga antes e depois entrar com as suas. Isso todos vocês sabem muito bem. Então, quando você não tem isso, o custo para o empresário vai lá embaixo. Essa é a realidade. Candidato, deixa eu aproveitar o gancho do ambiente de negócios para lhe fazer uma pergunta muito objetiva, muito prática, para a gente conseguir dar vazão aqui a outros questionamentos. O senhor é eleito presidente da República, quais são as 3 primeiras medidas, eu estou falando medida por decreto ou medida provisória, que não dependeria necessariamente de um projeto de lei, que o senhor assinaria para melhorar o ambiente de negócio no Brasil? Bom, primeiro, você é de convir que existe um nível de confiabilidade. Se você puser o Lula de novo, você sabe para onde é que vai. Né? A posição do Gabriel aí já é sinalizar o que vai acontecer. É um Dilma 2 piorado ou um calote. Tá bom? Então, você colocando o Caiado, vocês vão ter previsibilidade. Eu vou buscar exatamente o equilíbrio que eu busquei. Meu Estado era capaz de ser bloqueado no Tesouro Nacional, com a dívida de 6 bilhões e 800 milhões imediatas e com 11 milhões em caixa. Então, as medidas que vou tomar é, primeiro, fazer como eu fiz. Dar o exemplo de que eu vou cortar na carne. Como cortei repasses para os poderes e para o Executivo em 25%. Segundo lugar, cortei incentivos que estavam sendo sobrepostos em 3 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, fiz uma reforma da Previdência para poder resgatar a condição de não ter um buraco cada vez maior, aquilo que nós precisamos de discutir, que é o reequilíbrio da Previdência no Brasil. E a partir daí é você colocar taxa de juros a níveis compatíveis. Ou seja, você pode ter uma inflação de 4% e você pode ter uma taxa de juros real de 3%, 4%, é compatível. Isso aqui é impossível? Não, não é. Vocês se lembram que quando o Brasil saiu da mão da Dilma, ele estava com 14% ali de taxa de juros, 10% de inflação, e com um ano de governo do Temer já estava a 4% da taxa de juros. Agora, candidato, reforma da Previdência, o senhor tem consciência que depende de PEC, não? Vai ter o quê? Depende de PEC para uma reforma de Previdência, não? Mas não vai ser só essa, serão todas. Você está falando de um reequilíbrio das contas públicas. E você precisa buscar um sistema de sustentabilidade para a Previdência no Brasil. Nós perdemos o bônus demográfico. Em 2030, nós já teremos mais pessoas idosas do que jovens no Brasil. Esse sistema ele tem que ser amplamente discutido com todas as pessoas. Não adianta aqui a pessoa, na véspera de campanha eleitoral, há 60 dias, ficar tergiversando e não assumindo ali o problema que o país passa por ele. Eu sou cirurgião, então não adianta, meu amigo, eu querer tratar a fratura exposta com band-aid.
estou com uma fratura exposta, bota um band-aidzinho. Não, não é. Bota no centro cirúrgico e vamos operar. Então, a realidade que o Brasil está hoje, com a irresponsabilidade do Lula em chegar a um próximo governo, é algo que todos vocês sabem melhor do que eu, economia. Todos aqui sabem mais do que eu, economia. Agora, vocês podem saber que eu teria a coragem para assumir este enfrentamento, e já fiz, e saberei fazer. E se você buscar hoje o equilíbrio do Estado, a condição do CAPAG hoje B+, a condição do Caixa do Estado, e que o Estado investiu e desenvolveu, que as pessoas me perguntam por que você quer ser presidente, porque eu acredito demais. A revolução que nós fizemos, basta com que o presidente da República estude mais, entenda as riquezas do Brasil. Então, só fala em corte. Porque tem equilíbrio fiscal. Ele não briga com aquilo que nós chamamos de ter a parte social. Um não é opositor do outro. O equilíbrio fiscal convive com política social muito bem. É outra coisa que nós precisamos desmascarar esse processo. Uma coisa é você ter rede de proteção, outra coisa é você ter uso indevido de dinheiro público para ganhar a eleição. Então são situações distintas. E é isso que nós precisamos de enfrentar no Brasil. Ter essa coragem de fazer todas essas reformas. E para você que colocou que é PEC, eu não vou encaminhar, não é só ela não. Eu vou encaminhar da política, da administrativa, eu vou encaminhar também a reforma nós temos que rever alguns pontos da reforma tributária, tá certo? E vamos discutir também, além disso, uma política de segurança mais austera. Desses todos que são PECs também, eu encaminharei no primeiro dia. Candidato, eu queria aproveitar esse gancho das PECs, porque fizemos até no bloco anterior uma provocação ao candidato Romeu Zema, porque eu estou dando um exemplo tácito. Arthur Lira tentou fazer uma reforma administrativa, ele, com o apoio do Centrão, não conseguiu. E algo que é fato, que vai ser necessário para o próximo presidente da República, é uma repactuação da relação entre os poderes. Como o senhor enviar uma PEC é a coisa mais simples do mundo, a questão é aprová-la. Como é que o senhor vai tentar convencer o Congresso a aprovar uma reforma administrativa enfrentando um problema que é inerente ao Congresso, que é o lobby do funcionalismo público? Como o senhor vai conseguir fazer isso? Bom, eu não estou aprendendo a governar chegando na presidência. Vou aprender a governar chegando lá. Eu sou um homem que vivia no Congresso Nacional há 24 anos. Eu sei quando um presidente da República tem autoridade para poder fazer todas essas mudanças. Eu sei o peso da caneta de um presidente que tem a coragem e capacidade de hoje convocar algo que o Brasil está indo para um processo de colapso total. Eu saberei exercer essa função. Eu fiz. E por que você acha que isso é impossível? Isso é impossível dentro de um governo que está mais preocupado em salvar os problemas de escândalo dele e da família dele do que realmente governar o país. Por isso. Qual é a autoridade que esse homem tem para sentar à mesa e discutir os assuntos? Qual? Candidato, tentando pôr meta, para os 4 anos de governo do senhor, porque todo mundo aqui certamente concorda que é preciso baixar os juros e que é preciso fazer uma série de reformas fiscais para que a gente consiga chegar lá. Aonde os juros devem estar no final dos seus 4 anos de governo? E como é que se faz para chegar nesse número? Eu gostaria que o senhor indicasse um número. Eu vejo totalmente possível repetir aquilo que já aconteceu, você chegar aí num patamar de juro real de 3%, 4%. Em 4 anos? Em 4 anos, lógico. Tá. O primeiro ano, você tem que entender que em 2027, nós temos que chamar todo mundo aqui e falar, olha, vem cá, todos nós sabemos matemática. Então está aqui o orçamento de 2027, estão aqui as dívidas obrigatórias de 2027. Veja bem, então essa é a realidade. Eu já tenho hoje um déficit de 1.260 bi, isso?
tá? Do primário 1.200 e do nominal 60 bi. Então, já tem hoje agora 1.260. 1.260 trilhão. Então, tem que ser, que ninguém vai fazer mágica. Nós temos que saber que cada parte aqui vai ter que entrar nesse compromisso de diminuição desse gasto. Entre os poderes, quais são as limitações que nós teremos que viver nesse período, para que a gente chegue a um patamar de sustentabilidade. Então, o primeiro ano, eu vou conviver com uma situação que ela é extremamente delicada e difícil. E todos nós sabemos disso. Ah, tem uma varinha mágica que eu vou resolver. Não, não tem varinha mágica. Isso aí tem a responsabilidade de sentar e fazer os cortes que estão dando primeiro um bom exemplo. Mas eu garanto a você que nós chegaremos a esse patamar e com crescimento. Agora tem outra coisa que eu quero deixar aqui só rapidamente. É que sempre no Brasil você fala isto, mas você não investe na capacidade produtiva do país. Então, o desafio do Brasil é frequente para vocês também, essa matéria da pauta ela é importante. O que é o problema do Brasil? Vocês estão colocando aqui, da dívida, do juro e tudo tal, é uma realidade. Mas o Brasil depois deixou de investir no seu potencial. Então, veja, eu tenho que exportar milhões de toneladas de soja para comprar um chip da NVIDIA. Eu tenho que exportar milhões de toneladas de ferro e de nióbio para comprar uma bateria de um carro. Eu tenho que exportar outro tanto, tá certo, para poder comprar uma tecnologia na área de saúde. Então, o conhecimento... Gente, essa tese, ela é aquilo que eu investi pesado no meu estado. Goiás hoje tem o maior centro de inteligência artificial da América Latina. É um dos 10 do mundo. Todos vocês hoje estiverem acessando aí o iFood, é um aplicativo do CEA, desenvolvido na Universidade Federal de Goiás. Todos que estiverem acessando aí a Natura, o Itaú, o Positivo, seguradoras, está acessando. Todo o sistema de inteligência hoje artificial no combate ao crime hoje foi desenvolvido por Goiás. É o mais eficiente que tem, atingindo o patamar de 93% de bons resultados. Então, o Brasil discute a pequenez da incapacidade. Ele não discute uma política de saber que nós somos o único continente, que temos essa potencialidade toda, e nós estamos perdendo para Singapura, perdendo para a Coreia do Sul, perdendo agora para o Paraguai, porque as empresas estão indo para lá. Nós estamos perdendo para o mundo inteiro. E ninguém tem o que nós temos. Por quê? Porque não teve governo, não teve política estruturante para o país. Qual a política estruturante que teve no país, gente? Eu estou falando com o empresário. Então, vejam vocês, a última política estruturante que teve foi o Proálcool, do Estado. A última empresa criada para pesquisa foi a Embraer, a Emater, a Embrapa. Então, você nota que onde é que nós estamos na discussão? Então, candidato, eu queria aproveitar que o senhor mencionou a Embrapa. Grebe, última pergunta, tá? Porque temos, Sim, 8 minutos e 40, tem ainda... Rapidinho. O senhor mencionou a Embrapa, né? Sim. Que ajudou a transformar o Cerrado no que ele é hoje, tem mais tecnologia embarcada num grão de soja do que num telefone, às vezes. Né? Mas isso levou 50 anos para acontecer. Como é que a gente acelera o desenvolvimento tecnológico para que isso aconteça mais rápido agora? Porque a gente não tem mais os 30, 40 anos que a gente teve com a Embrapa. Tem inteligência artificial, tá bem? A rapidez é enorme para desburocratizar, para você ter acesso a resultado, para o empresário ter a licença dele liberada, para você avançar nessa área toda de pesquisa. Então você tem tantos aplicativos que são produzidos dentro do apoio que você tem da inteligência artificial. Agora, nós estamos perdendo essa guerra, nós já perdemos da globalização, nós estamos importando fotovoltaica, nós estamos importando eólica, nós estamos importando ônibus a bateria. E o Brasil não dá espaço para pessoas que pensam, para as pessoas que desenvolvem a ciência.
O desafio... E você está enganado. Não seriam mais 30 anos, não. Com o aporte da inteligência artificial, nós chegaremos em resultados muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque isso é algo assim que é impressionante. Veja bem, eu comecei em 2019 o apoio à inteligência artificial. Nós estamos em 2026. Veja a distância que nós já estamos hoje. Nós já somos parceiros da NVIDIA para teste de chip com os dados do Brasil. Agora, se eu não investir nisso, se eu não investir em mineral crítico, gente, vamos pensar o Brasil para frente, porque senão fica aquela conta de dois... vem cá, você pegou mais uma bolacha aqui na mercearia, não, mais um pão. Não, vamos sair dessa discussão, pelo amor de Deus. Vamos analisar o Brasil hoje num cenário que eu preciso de imaginar ele. Olha, em 6 anos, por exemplo, nem se falava isso. Em 2019, nós iniciamos, hoje, Goiás já produz terras raras pesadas. O presidente da República não sabia o que eram terras raras pesadas. Ele não sabe o que é uma tabela periódica. Então, gente, veja bem o que nós precisamos. Nós temos hoje a joia da coroa. Nós temos hoje condição de água, nós temos hoje os minerais críticos no mundo que ninguém tem. E nós ficamos nessa discussão, sabe? Brasil exportando para o Brasil. Brasil exporta minério de ferro, Brasil exporta nióbio, Brasil exporta terra rara, Brasil exporta... E aí você colocou a Embrapa, tá certo? Tá certo, foi a única aqui, e ela foi criada quando? Em 75, pra você saber. 1975. Então, foi no governo que, aí falou, o governo da Revolução, o governo da ditadura, tá aí, ó. Foi o que devolveu lá. Você tem no Brasil, por exemplo, eu estava vendo um dado agora, você tem 1.500 pequenas, médias e grandes hidrelétricas. 1.500 no Brasil. O maior potencial de água doce do mundo. A China tem 43 mil hidrelétricas. E nós compramos carro elétrico deles. Veja bem, o carro elétrico deles, que sai daqui, terra rara pesada, sai o nióbio, e aqui sai toda a matéria-prima, tá certo que eles têm terras raras pesadas, e eu estou comprando ônibus. Eu comprei no começo do meu governo, eu comprei. Desenvolvemos o biometano, e Goiás hoje, a frota urbana metropolitana, que atende 21 cidades, já circula com biometano. Entende? E é o combustível mais sustentável que existe no mundo até hoje, produzido. Então, se você ficar na mediocridade de não enxergar o que é o Brasil e ficar acreditando na eleição, a dentadura do Trump não é melhor do que a do SUS, porque aí eu vou trocar o dólar como moeda, aí o outro vem aqui e esculhamba a autoridade no Brasil, aí depois você arruma uma briga com o Paraguai, aí depois você cria um sistema todo, aí esse aqui extremado, aquele outro é bonzinho. Então você vai dividindo o Brasil todo e vai prevalecendo a mediocridade. Você vê que nós estamos numa eleição, eu quero parabenizar mais uma vez vocês, porque eu acho que nós estamos discutindo, pelo menos, algo que avança o pensamento da política nacional, porque normalmente é só discutir essa polarização que só fez, a polarização inútil, que só fez prejuízo para o Brasil, e que o Brasil está acumulando esse nível de endividamento das pessoas todas, estão quebradas hoje. Candidato, só para... Temos 3 minutos e pouquinho, então eu tenho que lhe dar 2 minutos de considerações finais. Eu tenho uma série de perguntinhas aqui, rápidas, sobre vários assuntos, e eu, basicamente, só queria uma resposta do senhor, a favor ou contra, sim ou não, um bate-bola, jogo rápido. Vou tentar fazer o máximo de perguntas possível. Redução da maioridade penal, a favor ou contra? Sim, a favor. Impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a favor ou contra? Impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a favor ou contra? Mas isso já está na Constituição, isso é direito. Isso não é a favor nem contra, está na Constituição, gente.
E pergunta é se é a favor ou não. Basta o nome ser levado lá e o Senado colocar na pauta e aprovar. O que você não pode aceitar hoje é o que você acha que a pergunta é assim. Olha, o comportamento dos ministros do Supremo estão sendo compatíveis com a instância maior da corte de um país? Não. Tá certo? E sem dúvida nenhuma deverão, sim, ter que responder dentro de um processo no Senado Federal. Indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só a ele. Farei a todos do 8 de janeiro. Aí eu estarei replicando o que Juscelino Kubitschek fez. Que foi o último estadista que o Brasil teve, tá certo? Na história, foi exatamente Juscelino. Então, um homem que enfrentou, naquela época, o poder do Rio de Janeiro e levou para o centro do Brasil, a capital, e que abriu o centro-oeste e abriu o norte do país. Então, foi um homem que teve política estruturante para o país. Levou as universidades para o interior. Agora, dizer a você que da mesma maneira que ele sofreu, aí sim, foi um golpe da aeronáutica, ele disse, olha, deixa eu trabalhar, tá bom? Aí, deixa eu trabalhar, vocês já receberam a punição suas, até logo, acabou, deixa eu trabalhar agora. Então, isso aí, meu amigo, não vai ter um dia mais, tá certo? De discussão no meu governo. Vou pacificar essa pauta, eu vou tirar ela definitivamente. Essa pauta não vai acontecer no meu governo. Eu garanto a vocês, aí é um compromisso que eu faço, eu vou pacificar o Brasil. Candidato, tenho certeza disso. Como? 2 minutinhos para suas considerações finais, candidato. Te agradeço já desde já pela participação. Bom, primeiro, os agradecimentos. Depois, dizer a vocês que o que nós estamos assistindo no Brasil é uma discussão de brigas inúteis. É isso que está levando o Brasil a esta situação. Nós não temos nenhum debate hoje, nenhuma entrevista hoje que se discuta sobre educação. Não tem nenhum debate hoje que se discuta sobre a parte da reconquista do território nacional. A Amazônia brasileira hoje é a maior hub do narcotráfico do mundo. Hoje ameaça o mercado brasileiro também a situação que hoje está sendo invadida pelas facções brasileiras em 29 países. Os empresários hoje sabem que da mesma maneira vocês não têm acesso ao COAF e qualquer sócio de vocês amanhã pode colocá-los numa situação extremamente constrangedora. Porque este é o capital que está invadindo a economia, está invadindo a política brasileira. Estão mandando hoje em várias prefeituras, câmaras, assembleias, Congresso, poder do judiciário, como outros poderes também. E a meta de desenvolvimento para o Brasil não é você... É aquela tese, quando não tem pão à mesa, todo mundo tem razão. E nós estamos nesse nível no Brasil. Ninguém está enxergando a capacidade nossa de sentarmos à mesa de negociação com os americanos, com a Europa, com a Ásia, com tranquilidade, resgatando o Itamaraty brasileiro, fazendo com que a chancelaria brasileira volte a ser aquilo que foi orgulho para todos nós. Agora mesmo eu estava vendo aí uma fala do SCAF, dizendo que foi a chancelaria das federações de indústrias do Brasil que foram lá conseguir retirar produtos que estavam sendo sobretaxados. Onde é que estava a chancelaria do Brasil? Então, o que eu falo é, por exemplo, você entender que a presidência tem que ter uma liturgia. O presidente não vive de palavrões, de brigas inúteis. Eu tenho que brigar para que vocês tenham amanhã condições de poder investir, para que o cidadão possa viver em paz, para que ele tenha uma educação de qualidade, que ele acredite na ciência. Eu sou um homem que acredita na ciência, eu acredito em vacina, sabia? Eu acredito na pesquisa, eu acredito num avanço nosso, que é o que eu quero transformar. É isso que eu acredito. Eu quero buscar esta perspectiva para o Brasil. O que eu não admito é, há 10 anos atrás, eu fui à China e mandei meus secretários todos de governo irem para a China. Não, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, vai para a China. Ah, eu quero ir para a Europa. Não, vai para a China. Depois eu voltei na China no final de 2023, 2024. Voltei na China agora, falei, todo mundo está proibido de ir para a China. Todo mundo agora vai para a Índia.
A diferença é tão louca, e você está falando 30, 40 anos. Eu fui à China 10 anos atrás, voltei agora. É algo assim que você não imagina o que eu vi e o que eu havia convivido com 10 anos atrás. Não precisa de 30 anos, não. Isso hoje, com ciência, estudo e apoio na área. Você não sabe nem o nome do ministro de Ciência e Tecnologia no Brasil? Essa é uma questão delicada. Então, só para terminar, dizer a você que eu acredito neste potencial do Brasil. Nós vamos longe com a nossa capacidade produtiva, nossa capacidade de expansão, de riqueza que nós temos. E nós estamos sentados sem saber desenvolver o que nós podemos produzir. Esse é o Brasil que eu enxergo. Esse é o Brasil que eu quero alcançar ele. Tá certo? E num tempo muito rápido. Aí eu mandei meu pessoal hoje para a Índia. Hoje nós estamos fazendo uma parceria na área de saúde com a Índia. Um dos melhores aplicativos que tem em saúde no mundo, com um custo bem pequeno. Imaginar o que a Índia está na frente nossa hoje, em inovação e tecnologia, é um negócio onde tem 1,5 bilhão, 800 milhões de pessoas que vivem de cesta básica. Então, é isso, gente, que eu acredito. É isso que eu sei fazer. E tenho autoridade moral para fazer. E tenho coragem pessoal para fazer. Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês deram. É a primeira reunião aqui que a gente não fica discutindo achismos e nem fofocas do dia. A gente fica discutindo coisas consistentes e como sair deste momento onde o Brasil só é visto hoje nas páginas internacionais com a maior criminalidade que nós temos no Brasil. E para fechar aqui, mesmo, eu estava vendo um dado agora, é importante para vocês saberem a gravidade. O cidadão que mora hoje na Bahia, ele tem 5 vezes mais chance de ser assassinado do que quem mora na Ucrânia. Em 17 anos de governo, foram mais de 115 mil assassinatos. Só de jovens, 66 mil assassinatos. Então, preste atenção. A vida não pode ter valor ponderal. A vida tem que ser respeitada. São milhões de pessoas que morrem. Obrigado. Até quando você vai deixar que criem narrativas para esconder a verdade de você? No bombardeio diário de informações, o barulho das redes sociais e as meias-verdades só servem para uma coisa: te confundir. Mas o jogo político real acontece nos bastidores. E Rodolfo Borges. Mas existe um lugar que não baixa a cabeça, onde a velocidade da notícia em tempo real de O Antagonista se une à investigação profunda, sem amarras, da revista Cruzoé. Nós vigiamos quem está no poder, não importa o partido. Assinar o nosso combo significa ter na palma da sua mão os bastidores de Brasília em tempo real, análises de quem conhece o jogo político por dentro e grandes reportagens que a imprensa tradicional muitas vezes prefere não mostrar. E hoje você não precisa escolher entre a agilidade e a profundidade. Preparamos uma condição exclusiva para o nosso público do YouTube. Um combo promocional imperdível para você garantir o acesso total ao Antagonista e à Cruzoé por um valor que cabe no seu bolso. Não seja apenas mais um espectador da história. Faça parte do jornalismo que incomoda os poderosos e defende a sua liberdade. Clique no link aqui embaixo na descrição ou aponte a câmera para o QR Code na tela. Assine o combo agora e mude sua forma de ver o Brasil.